Bem-vindos. O ciclo de conferências Utopias Europeias, o Poder da Imaginação e os Imperativos do Futuro, teve, como muitos dos que aqui estão presentes saberão, teve como objetivo apresentar e discutir várias possibilidades utópicas para a Europa, no momento em que o debate sobre o futuro da União Europeia tem um sentido de urgência e mobiliza os mais diversos atores das sociedades europeias, certos como estamos, que a União Europeia, e estamos a referir o pensamento de um brilhante intelectual brasileiro, Celso Laferre, que a União Europeia, sendo um bem público internacional, tem uma repercussão mundial. Serralves tem como uma das suas missões a promoção da reflexão crítica sobre o mundo e o pensamento contemporâneos, pelo que acolhe e fomenta com entusiasmo e vivo interesse ciclos de debate e reflexão desta natureza. Em nome do Conselho de Administração de Serralves, saúdo, pois, todos os que aqui vieram e agradeço a todos quantos se envolveram no ciclo que hoje se encerra. Agradeço a presença dos nossos convidados e, de um modo especial, dos que vêm de outros países, e faço uma referência especial também aos alunos da Escola Secundária de Valongo, que se notabilizam pelo seu empenho nos projetos utópicos. Este ciclo, comissariado por Álvaro Vasconcelos, a quem também dirijo o agradecimento de Serralves, contou com o apoio de um grupo de especialistas das universidades a norte do Mondego e de um conjunto de jovens investigadores que agiram na qualidade de relatores. A todos eles o nosso obrigado. As conferências permitiram a criação de uma ampla rede de instituições académicas e da sociedade civil que regularmente encheram este auditório e proporcionaram debates verdadeiramente participativos e que se mostraram muito relevantes para pensar o nosso futuro coletivo. Durante um ano, nas 8 conferências do ciclo Utopias Europeias, o Poder da Imaginação e os Imperativos do Futuro, especialistas portugueses e internacionais debateram as utopias que atravessam a cidadania europeia, da democracia supranacional, da igualdade, da ecologia, da hospitalidade, do rendimento básico incondicional, da sociedade da informação, da segurança humana e do potencial transformador da tecnologia. Em encerrar o ciclo, este seminário internacional, que procurará, à semelhança das conferências que o antecederam, responder à questão central. Será que, de uma diversidade de utopias, é possível desenhar uma nova utopia para a União Europeia? Estamos com Havel quando, referindo-se à União Europeia, declarou que, sem sonharmos com uma Europa melhor, nunca construiremos uma Europa melhor. Num contexto de incerteza sobre o futuro da Europa, torna-se então cada vez mais urgente discutir quais as utopias realizáveis, para usar uma conhecida expressão de Paul Ricard, quais as utopias que nos colocarão num horizonte de progresso. Deixo-vos, pois, entregues ao vosso trabalho, na convicção da justeza da afirmação que se lê no programa deste ciclo. Falar de utopias significa perceber o poder da imaginação para moldar o futuro, orientar a ação humana e alargar as fronteiras do realizável. Muito obrigada, bom trabalho. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado à professora Isabel Pires Lima e à Fundação de Serralves por nos ter dado esta oportunidade de organizarmos este ciclo de conferências aqui. Muito obrigado a todos que contribuíram para elas, nomeadamente os especialistas, os relatores e os nossos convidados, os investigadores, os especialistas em questões específicas que vieram aqui falar-nos das diferentes utopias. Hoje é o seminário final. Nós tínhamos pensado formato possivelmente mais condescendente com este tipo de seminários, fazer o seminário na biblioteca. Mas depois pensamos que aqui temos melhores condições do ponto de vista de estruturas de apoio para podermos ter tradução simultânea, para que os nossos amigos estrangeiros que estão aqui possam acompanhar as nossas discussões, para termos mais facilidade de projeção, etc.
Portanto, estamos a fazê-lo aqui, mas estamos a fazer um seminário, não estamos a fazer uma conferência como as que fizemos até aqui. Estamos a fazer um seminário para tentar retirar conclusões dos vários debates, dos 8 debates que tivemos aqui, como a Isabel Pires de Lima referiu, durante um ano discutimos variedíssimas utopias. Utopias, e eu ia começar por aí, mas certamente a professora Fátima Vieira vai explicar isto muito melhor que eu. Nós estamos a falar de utopias como horizonte de valores, algo que pretendemos atingir, e não necessariamente utopias no sentido de uma quimera, de algo que é absolutamente irrealizável. Por isso a expressão utopias realistas, que já foi referida de Paulo Ricard, utopias realizáveis, é esse o nosso objetivo. Nós hoje temos, como sabem, uma série de 3 grandes utopias que nós vamos discutir: a utopia da igualdade, a utopia ecológica e social, o New Green Deal, e a utopia do jornalismo cidadão. Para cada uma dessas utopias, além da discussão introdutória sobre o tema, nós vamos discutir uma proposta concreta que vai ser feita aqui hoje, mas que a partir de hoje eu espero que nós todos a iremos defender e tentar que se transforme em utopia europeia. Dizia há bocado a deputada Ana Gomes, que é pena que ela depois já não esteja no Parlamento Europeu para ir lá defender com grande empenho, como sempre fez tudo, as utopias que vão ser propostas, utopias realizáveis, projetos concretos para a União Europeia, mas certamente que nas funções que vai assumir e na sua ação pública vai continuar. As que forem, como cidadã, vai defender estas utopias. Nós vamos começar por um painel que tem como objetivo exatamente tentar responder a uma questão, que é a questão que eu pus aos painelistas. Será que é necessário utopias para o futuro da União Europeia? Ou seja, precisa a União Europeia de novas utopias? A União Europeia é construída como uma utopia da paz. Muitos cidadãos europeus pensam que já se realizou. Será que hoje precisa de novas utopias? Essa é a questão. Falta-nos um orador, o Nicola Milanese, que teve a utopia, quimera, de que apanhando um avião às 7 da manhã em Paris, estaria aqui a tempo, mas como veio da TAP, a TAP atrasou-se, a nossa utopia, que a TAP deixe-se atrasar rapidamente, pelo menos num horizonte previsível de 20, 30 anos, não haja mais atraso da TAP, mas dentro dessa perspectiva, ele vai chegar um pouco atrasado e integrará a nossa discussão. Eu começaria por dar a palavra à professora Fátima Vieira. Todos conhecem a professora Fátima Vieira, daqui das nossas conferências e debates sobre as utopias. Eu costumo dizer que ela é a utopia, é a nossa utopia, que é a grande defensora. Ela é a grande defensora deste conceito de utopias realizáveis em Portugal. Ela, neste momento, é vice-reitora da Universidade do Porto, com responsabilidade nas questões culturais e de museus e das edições, e é professora associada da Faculdade de Letras do Porto, além da sua extensa obra no domínio das utopias. Portanto, vamos começar com a Fátima Vieira, que nos vai responder à questão: será que verdadeiramente precisamos de utopia? Fátima, por favor, muito obrigado. Pronto, onde quiser. Bom dia a todos. Permitam-me um cumprimento especial à professora Isabel Pires de Lima, nela cumprimentando a Administração de Serralves, e ao professor Álvaro Vasconcelos, nela cumprimentando também todos os presentes. Uma vez que me foi dado o privilégio de fazer esta intervenção inicial, eu pensei em propor-vos uma reflexão sobre o conceito de utopia, mas o conceito de utopia enquanto metodologia de pensamento, ou seja, enquanto forma de se analisar a realidade, de se identificar um problema, de se conceber estratégias para resolver esse problema e mesmo de ir além dos problemas e conseguir desta forma encontrar mecanismos para o desenvolvimento da nossa sociedade. E escrevendo essa ideia de utopia enquanto metodologia de pensamento numa matriz da identidade europeia. Porque, na verdade, eu penso que foi isso que fez Thomas More em 1516. Mais do que inventar o conceito de utopia, e todos sabemos que utopia vem do grego, não é? Utopos, o não lugar. Mais do que inventar o conceito de utopia, na verdade ele criou uma forma de se pensar que reconhece ao ser humano a capacidade de agenciamento do seu próprio destino.
Porque, na verdade, foi essa a grande descoberta do pensamento humanista. Na Idade Média, o ser humano aceitava o seu destino, decidido por Deus, e aquilo que é a grande descoberta do humanismo é de que, recorrendo à razão, nós somos capazes de decidir o nosso próprio destino, que é uma lógica que vai ser potenciada depois no iluminismo, quando se pensa que, recorrendo à razão, não só poderemos decidir o nosso próprio destino, como poderemos, inclusivamente, conseguir o progresso infinito. Portanto, a utopia, então, como metodologia de pensamento, como modo de pensar, capaz de gerar narrativas motivadoras que atribuam aos cidadãos papéis de agenciamento. E é sobre estas narrativas, então, europeias que gostaria de refletir hoje convosco. O Michel Foucault, num texto intitulado O que é um autor, reconheceu Marx e Freud como aquilo que ele chamou fundadores de uma discursividade. E justificou dizendo que o que Marx e Freud fizeram foi oferecer-nos um ponto de vista a partir do qual é possível desenvolver um raciocínio e um discurso. E por isso dizemos, isso é um argumento freudiano. E por isso dizemos, isso é uma lógica ou um raciocínio marxista. Aquilo que queria hoje propor-vos é que Thomas More seja visto também como um fundador da discursividade. Porque, na verdade, o que ele fez foi oferecer-nos um ponto de vista a partir do qual nós reagimos a problemas e agimos sobre o mundo. E aquilo que vos queria propor era que encarássemos esta forma de pensar utópica como sendo informada por 4 modos específicos de se pensar e de se resolver problemas. O pensamento holístico, o pensamento crítico, o pensamento perspectivo e o pensamento criativo. Era sobre este tipo de pensamento que eu gostava de falar um pouco antes de falarmos das narrativas europeias propriamente ditas. No que respeita ao pensamento ou ao modo de pensar holístico, pois a utopia é sempre um modo de pensar holístico na medida em que o pensador utópico está completamente consciente de que as sociedades funcionam como sistemas. Temos um aspecto económico, social, político, religioso, etc. Mas ele tem sempre a consciência de que, se eu interferir num desses aspectos, todos os outros aspectos terão também consequências. E, portanto, esta ideia da solidariedade dos diferentes elementos que compõem a sociedade, que é essencial no pensamento utópico, e daí que a imaginação de sociedades funcionando no seu todo seja tão adequada ao modo de pensar utópico. Mas o modo de pensar de desejo, que é essencial, porque é aquilo que assegura que as utopias continuem dinâmicas. Se eu não tiver este excedente de desejo, se eu não tiver este sentimento de incompletude, eu considero depois que as utopias estão realizadas e portanto, deixo de caminhar. Aliás, eu costumo, quando falo sobre a utopia, eu costumo dar sempre o exemplo da definição que nos é oferecida de utopia por Eduardo Galeano. Eduardo Galeano diz-nos que a utopia é algo que nós colocamos no nosso horizonte. Nós damos 10 passos e a utopia afasta-se 10 passos. Damos mais 10 passos e ela afasta-se mais 10 passos. Para que é que serve a utopia? Para nos fazer caminhar. Eu diria que a utopia serve também para nos continuar a fazer sonhar, que é absolutamente essencial. Portanto, este sentimento de incompletude do pensamento utópico é essencial porque é ele que permite que nós continuemos sempre a evoluir. A utopia, e aqui, como disse o Álvaro, nós hoje vamos falar, e é esse o título desta sessão, que é Horizontes Utópicos. A utopia ensina-nos a ser ambiciosos, porque nos obriga a colocar no tal horizonte utópico de que fala Galeano, não é? Portanto, eu tenho que colocar no meu horizonte aquilo que eu gostaria de atingir, mas que sei que não quero atingir, mas obriga-nos a ser ambiciosos, porque obriga-nos a uma descrição, a uma discussão daquilo que nós consideramos ideal. Mas o que é interessante é que esse ideal é um ideal que não se situa necessariamente no futuro, mas antes no devir. Este é um conceito que eu gostaria de fazer e de oferecer até para discussão. Nós temos o privilégio de ter, na língua portuguesa, a distinção entre estes dois conceitos, futuro e devir, que não existem em inglês. Os ingleses, para falar daquilo que está por vir, têm apenas o conceito de future. Os franceses têm futur e avenir, que são claramente diferentes. Nós temos o conceito de futuro e de devir. O futuro é aquilo que vai acontecer de certeza daqui a um bocadinho, aquilo que vai acontecer de certeza amanhã. É a continuação do passado, do presente. Mas depois temos o conceito de devir, e o devir tem a ver com a rede de possibilidades, tudo aquilo que é possível que venha a acontecer. O conceito de devir é um conceito muito mais amplo, um conceito muito mais lato, um conceito muito mais complexo, que inclui
tudo o que possa vir a acontecer, mas melhor ainda, que inclui tudo o que nós sejamos capazes de imaginar. O devir é neste sentido múltiplo, é plural, é imprevisível, e é imprevisível porque a utopia, sendo caracterizada pelo pensamento prospectivo, faz isso mesmo, faz prospecção daquilo que nós poderíamos um dia vir a ser. Mas é importante que nós percebamos que a utopia, sendo prospectiva, não é de forma alguma extrapolativa. Eu, no raciocínio extrapolativo, o que é que faço? Olho para a situação atual e tento perceber o que é que vai acontecer no futuro. A utopia está muito mais próxima daquilo que Michel Godet, nos anos 60 do século XX, chamou la prospective. La prospective, a perspectiva, disse Godet, é um instrumento metodológico, é um sistema de análise que integra um conjunto de técnicas que promovem a imaginação e que encorajam a ação. E, portanto, a utopia, tal como a perspectiva, olha para o futuro como um objeto de desejo. Isto parece-me essencial, olhar para o futuro como um objeto de desejo. A utopia, tal como a perspectiva, dá ao presente uma orientação e dá ao presente um sentido. A utopia, tal como a perspectiva, dá prioridade à imaginação, daquilo que nós poderemos ser, e só depois pensa nas estratégias. A utopia, tal como a perspectiva, parte do futuro para o presente e vê o presente essencialmente à luz daquilo que poderá vir a ser no futuro. Mas a utopia, disse eu há pouco, também é caracterizada, incorpora um modo de pensar daquilo que nós chamamos de pensamento criativo. E, na verdade, eu diria que é essa a própria natureza da utopia. Porque a utopia, ao fazer-nos pensar em alternativas, ao forçar-nos a testar a hipótese, e se eu fizesse aquilo, e se eu investisse na educação, e se eu fizesse aquela alteração a nível económico? Portanto, dizia eu, ao fazer-nos testar múltiplas hipóteses, o pensamento utópico faz-nos também escapar à mera replicação de saberes, gerando assim conhecimento novo. O Álvaro Vasconcelos ainda há pouco nos disse qual era a grande questão sobre a qual nós deveríamos refletir hoje. Aliás, mandou-me ontem em SMS, quando eu perguntei ao Álvaro sobre o que é que quer que eu fale, e ele mandou um SMS dizendo: talvez a questão central do seu painel seja: a Europa precisa ou não de utopias para sair da crise? Pois é esta questão, eu diria, claro que sim, precisa. Precisa de utopias porque o modo de pensar utópico é a única forma de pensamento que nos permite pensar em soluções alternativas, pensar naquilo que é diferente. É aquilo que incorpora aquilo que não existe ainda. E neste sentido eu gostava de lembrar um autor que me tem vindo a fascinar ultimamente, que é o Byung-Chul Han, que é um filósofo alemão de origem coreana. Neste texto, que foi publicado pela primeira vez, saiu agora aqui em 2018 pela Relógio d'Água, mas foi publicado em 2016 na Alemanha. Neste texto, a expulsão do outro, o que Byung-Chul Han nos diz é que nós não podemos expulsar o outro, nós não podemos expulsar o que é diferente de nós, porque se eu expulsar aquilo que é diferente de mim, eu fico igual a mim própria, eu não sou capaz de evoluir. Portanto, fico condenada à mesmidade, eu continuo a mesma pessoa. Eu diria que este é um argumento também importante, até para depois para a discussão da hospitalidade. Nós, quando muito, uma outra razão para nós acomodarmos, recebermos o outro, é exatamente porque dependemos do outro para evoluirmos. E num outro livro, esse publicado um bocadinho antes, na Alemanha, em 2014, também de Byung-Chul Han, que se chama Psicopolítica, que é um livro também que eu recomendaria, porque aquilo que Byung-Chul Han nos mostra é que nós temos a ilusão de sermos livres. Nós não somos livres, nós, na verdade, passamos a vida a explorarmos a nós próprios. Mas o que me interessa, sobretudo, é o que ele diz num certo capítulo sobre a diferença entre sentimento e emoção e afeto. O que ele diz é que nós vivemos numa sociedade de emoção e vivemos numa sociedade de afeto, que manifestamos continuamente através dos gostos, os likes que pomos no Facebook, no Instagram, no Twitter, nas redes sociais. Nós reagimos. Ora, diz-nos ele, o afeto e a emoção são uma mera resposta a uma situação e são caracterizados por uma ausência de narração. A emoção, diz ele, a emoção é dinâmica, a emoção é situacional, a emoção é performativa e, portanto, não tem narração. Ao passo que o sentimento, diz-nos Byung-Chul Han, permite uma duração, permite uma constância, permite uma articulação narrativa e pressupõe uma relação de pertença. E por isso, voltando à pergunta do Álvaro Vasconcelos, a Europa precisa ou não de utopias para sair da crise? A resposta é sim, porque é através da narrativa utópica de uma Europa mais justa que poderemos motivar a mudança. Nós precisamos de
despertar este sentimento e não a emoção. Mas claro que temos de ter consciência do tipo de narrativas utópicas que estão ao nosso dispor. E neste sentido eu gostaria de lembrar a distinção que é feita por Adalberto Dias de Carvalho entre a utopia filosófica e a utopia política. E Adalberto Dias de Carvalho faz esta distinção a partir de uma outra distinção feita por Henri Mallet entre o conceito de ideal e de idealização, e que é essencial também nós compreendermos. O ideal é aquilo que eu ponho no meu horizonte utópico. Eu quero uma sociedade justa, inclusiva, participativa. Esse é o meu ideal. E depois temos a idealização. E a idealização é a cristalização num projeto desse mesmo ideal. Ora bem, a utopia filosófica faz sempre com que o ideal seja maior do que a idealização. É formada por pequenas idealizações, mas há sempre um ideal que está ali e que faz com que estas idealizações tenham sobretudo um sentido. Enquanto que a utopia política faz com que a idealização, a cristalização desse ideal coincida com o próprio ideal. E por isso é que se fala tantas vezes do fim, ou se falou tantas vezes do fim da utopia. Nos anos 50 e nos anos 60 do século XX, houve uma série de títulos, uma série de livros publicados dizendo o fim da utopia, o fim da utopia. Não foi a utopia que acabou, não foi o pensamento utópico que acabou. O que acabou foi um projeto político, foi a cristalização de um ideal, ou seja, o que acabou foi uma idealização. E ao longo dos séculos, a utopia política e a utopia filosófica foi alternando. No período renascentista, o que assistimos é à predominância, logicamente não podia ser de outra forma, da utopia política. Porque nós não podemos esquecer que, embora Thomas More fosse um idealista, embora Thomas More fosse um humanista, era um humanista cristão. E, portanto, marcado pela ideia de que o ser humano está marcado pelo pecado original. E, portanto, não pode ser bom por natureza. E, por isso, todas as utopias renascentistas nos propõem projetos políticos. São utopias políticas. Depois, no período iluminista, já assistimos à predominância da utopia filosófica. E, mais uma vez, é fácil de entendermos. Com Rousseau, falando-nos do bom homem, do bom selvagem. E, portanto, a lógica iluminista será de que o ser humano mais perfeito será capaz de construir também uma sociedade mais perfeita. Depois, no século XIX, com a utopia socialista marxista, voltamos à ideia da utopia política e esta ideia de que a sociedade organizada de forma mais perfeita gerará, por sua vez, um ser humano mais perfeito. E depois, no século XX, nós sabemos que é marcado pela distopia, ou seja, pela recusa da utopia política. E por isso temos que pensar naquilo que nós queremos para o século XXI, de que tipo de utopias é que nós precisamos. Eu diria que para a construção europeia nós precisamos, sem dúvida, de uma narrativa filosófica. Precisamos de uma utopia filosófica, porque a utopia filosófica opera ao nível da definição de um ideal que nos é comum e obriga-nos a esta discussão. O que é isso que nós queremos, o que é que nós queremos descrever no nosso horizonte utópico? Precisamos da utopia filosófica porque ela centra-se no indivíduo e acredita que o indivíduo é capaz de ser agente do seu próprio destino. Precisamos da utopia filosófica porque ela trabalha ao nível da consciencialização, trabalha ao nível da responsabilização do indivíduo pelo seu próprio futuro. Mas, diria eu, precisamos também da utopia política. E, portanto, eu diria que no século XX precisamos dessa utopia filosófica que nos mantenha ao nível da discussão daquilo que deverá ser sempre o nosso ideal, o nosso horizonte utópico. Mas precisamos, logicamente, de projetos políticos, precisamos de leis, precisamos de projetos que complementem e que deem o enquadramento legal necessário à mudança. E, portanto, Álvaro, em relação outra vez à sua questão, estou a acabar, precisamos ou não de narrativas europeias, de narrativas utópicas para a Europa? Eu diria que nós precisamos, naturalmente, de narrativas utópicas, porque apenas as narrativas utópicas são capazes de nos inspirar. Precisamos de narrativas de resiliência, precisamos de narrativas de adaptação. Precisamos de uma nova geração de líderes utópicos. Precisamos de narrativas como a da jovem Greta Thunberg, que se recusa a baixar os braços e que aposta na eficácia da ação humana. Precisamos de narrativas como a dos jovens utópicos de Valongo, que hoje nos vão falar da necessidade de nos libertarmos dos plásticos. Precisamos desta nova geração de líderes utópicos. E para quem ontem teve o privilégio de estar como eu na Casa da Música, ouvir a palestra de Alejandro Aravena, o arquiteto chileno, Prémio Pritzker da Arquitetura, para quem ouviu como eu falar do seu projeto para a habitação social no Chile, eu diria que sim, precisamos de narrativas como a dele, que encontrou uma solução digna para a habitação social, reconhecendo, contudo, aos habitantes das casas que sonhou, a capacidade para
as aumentarem, para as melhorarem e para serem agentes do seu próprio destino. E, portanto, a resposta é sim, precisamos de narrativas europeias, porque precisamos de narrativas que trabalhem ao nível daquilo que é constante, ao nível do sentimento, e que façam e desenvolvam este sentimento de pertença para que todos perfilhemos aquilo que consideremos que vai ser ou que deverá ser o nosso ideal. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Fátima. Welcome to Nicola Milanese, just arrived. Thank you for coming. E aproveito também para lembrar que há tradução simultânea. Nicola, you have already ok, já podes continuar. E lembrar que na mesa temos, além da professora Fátima Vieira, que acabaram de ouvir, a deputada Ana Gomes, o Nicola Milanese, que acaba de chegar, e temos como relatora a Catarina Neves, a quem agradeço também estar aqui. Nós iremos agora ouvir a deputada Ana Gomes, deputada do Parlamento Europeu. Toda a gente a conhece, mas eu queria referir um aspecto apenas, que eu conheci a deputada Ana Gomes, possivelmente antes de a ter encontrado em Jacarta. Muito antes. Mas encontrei-a em Jacarta, quando ela era embaixadora de Portugal na Indonésia. Todos acompanhamos como ela transformou em realidade, ou contribuiu de uma forma decisiva para transformar em realidade, a independência de Timor-Leste e numa boa relação com a Indonésia. Isso era considerado absolutamente, vamos dizer, utópico, quimérico, durante o período antes da independência de Timor-Leste, que fosse possível a independência de Timor-Leste ser consentida pela Indonésia e construindo uma relação de cooperação com a própria Indonésia, como eu constatei que era o que a embaixadora Ana Gomes estava a fazer em Jacarta, e por isso todos lhe agradecemos, evidentemente, essa ação extraordinária que teve nessa altura, mas agora queremos lhe agradecer é estar aqui conosco para nos explicar porque é que a União Europeia precisa de uma utopia. Ana, por favor, muito obrigado. Muito obrigada, tenho muito prazer em estar aqui em Serralves, cumprimento todos, na pessoa em particular da diretora, professora Isabel Pires Lima, e obrigada, Álvaro, por me fazer estar aqui neste painel a refletir sobre uma questão tão importante, porque, como dizia a professora Fátima Vieira, a utopia não é só metodologia de pensamento, tem que ser metodologia de ação, tem que guiar a estratégia de transformação. E de facto, eu não consigo viver sem utopia, porque viver sem utopia não é viver. E aqueles que opõem à utopia as noções de realismo, pragmatismo, do meu ponto de vista, não estão só errados, estão parados, estão mortos, porque de facto sem utopia não há vida. E portanto, a União Europeia precisa absolutamente de utopias. E tem-nas nos seus princípios fundadores, nos objetivos que a nortearam, que nunca podemos esquecer, e muitos dos que já jovens dão por adquirido tudo o que é ser europeu, esquecem frequentemente que o valor, a questão, o objetivo essencial que a União Europeia visa garantir é a paz. E não é só a paz para os europeus, é a paz global, é a paz através da sua intervenção na resolução de conflitos, na regulação, na governação a nível global. Bom, nós saímos justamente estamos a sair, é a minha convicção, mas ainda estamos muito enterrados no ludaçal da crise económica e financeira, que é também política, é sobretudo também de valores, em que nos foi tentado impingir a noção de que não havia alternativa. Tina, there is no alternative, just the neoliberal policies. Aqui estamos nós em Portugal, que demonstramos que havia alternativa. E que, de facto, a Tina era asfixiante, era a morte. Os cidadãos não respiravam. Se calhar foi a grande mudança, no fundo,
que o governo da Geringonça fez foi exatamente mostrar aos cidadãos que podiam respirar. Se calhar não se mudou nada realmente nos fundamentos, mas mostrou-se que havia alternativa e que se podia respirar e que se podia mudar. Ora bem, é essa mudança que temos absolutamente que fazer a nível europeu, porque ela está longe de ter sido feita. Alguma coisa já se reconheceu, justamente graças também ao percurso europeu e de outros países, mas, e graças às consequências desastrosas, em particular na Grécia, mas tem que se avançar. E eu vou tentar seguir a metodologia dos temas que foram propostos para o seminário hoje. As questões, portanto, da ecologia e do New Deal verde face às alterações climáticas, face às ações que são absolutamente indispensáveis para salvarmos o planeta, porque, como diz a Greta Thunberg e muitos outros aqui, jovens aqui em Portugal, que foram para a rua gritar que não há planeta B, portanto, temos absolutamente que responder aos desafios das alterações climáticas e, ao mesmo tempo, equipados com as inovações tecnológicas, as que já temos e as que podemos ter. E para isso precisamos de investimento. E investimento que nenhum país vai fazer sozinho. Precisamos de fazer europeu, a nível europeu. Para isso, para termos esse tipo de investimento, precisamos de orçamento europeu. Para termos orçamento europeu, precisamos absolutamente mudar a zona euro e mudá-la no sentido de a completar. O euro é um instrumento fundamental, poderosíssimo, muito mais do que económico, político, mas precisa de ser completado. Nós sabemos que ele nasceu manco. Precisamos absolutamente que se complete a união bancária, com a garantia de depósitos, com o fundo monetário europeu, e que se assuma que tem que haver a união de transferências. Ela já existe, o quantitative easing já é isso, mas tem que ser assumido e tem que se traduzir em ações concretas e, em particular, em orçamento. Tem que haver, obviamente, políticas económicas que respondam a um aspecto absolutamente essencial da construção europeia, da fundação, da criação da União Europeia, que é justiça social. E, para isso, obviamente, tem que se pôr a equacionar as implicações que as novas tecnologias e que as mudanças e que a quarta revolução industrial determinam ao nível do emprego e, portanto, ao nível da qualificação das pessoas para os novos empregos do New Deal verde e das novas tecnologias. Para isso também é preciso orçamento da zona euro capaz e políticas económicas que se dirijam a esses objetivos e que nunca percam de vista a justiça social, porque se perderem de vista a justiça social, estão a comprometer a democracia, como vemos com os populismos aí todos à solta, Gilets jaunes e por aí fora, e estão a comprometer o próprio projeto europeu. Estão a trair o projeto europeu. Uma questão, para mim, essencial, falando de justiça social, é a questão da fiscalidade, da justiça fiscal. Estamos a falar de um domínio que não é suposto ser europeu. É um dos últimos redutos da sacrossanta soberania nacional, valha ela o que valer, na era da interdependência e da globalidade. Mas não é possível. Quer dizer, por exemplo, a própria noção de mercado interno no reduto mais restrito, digamos, da construção europeia e numa perspectiva até mais neoliberal, o suprassumo da construção é o mercado interno, mas o mercado interno não funciona, não tem concorrência leal, não pode ter concorrência leal se, por exemplo, as pequenas e médias empresas, que são o grosso do tecido industrial, não apenas português, mas europeu, pagam 30% mais de impostos do que as multinacionais e as grandes plataformas digitais não pagam imposto, praticamente. Isto é absolutamente insuportável. Não é possível que haja mercado interno com concorrência leal se os Estados-membros estão em rivalidade no campo do dumping fiscal, numa corrida contra o fundo uns contra os outros, uma corrida para o fundo uns contra os outros. Portanto, a questão fiscal não pode continuar a ser
como é dito, apenas da esfera da soberania nacional. Tem que passar a ser uma questão europeia, tem que ter pelo menos, tem que haver um esforço de harmonização fiscal e um esforço de impedir que pela via fiscal efetivamente se ponham em causa fundamentos essenciais do próprio mercado interno e portanto, da construção da base económica da própria União Europeia e do euro. A justiça fiscal leva-me a falar no segundo desafio, portanto, da igualdade e hospitalidade, que é o tema escolhido. Bom, justiça fiscal é exatamente justiça social, redistribuição dos rendimentos, é impedir o cavar das desigualdades. Desigualdades que se têm agravado em resultado das políticas neoliberais, em resultado das próprias insuficiências, da incompletude do euro, designadamente porque permite aquilo que Portugal é um exemplo claro, o agravamento das divergências macroeconómicas na zona euro, quando, obviamente, uma moeda única era mesmo condição essencial de sustentabilidade da dita moeda única, que ela, em vez de agravar, minorasse, diminuísse drasticamente as divergências económicas e, portanto, fomentasse a coesão a todos os níveis, económica, territorial, social, etc. A questão das desigualdades é, obviamente, uma das razões porque a maior parte dos cidadãos hoje estão indignados, frustrados, desiludidos com a União Europeia e com a governação a nível global. E é por isso que populismos diversos cavalgam o descontentamento popular. E isso dá, desde a eleição de sujeitos inenarráveis como Trump, ao Brexit, ao Salvini, etc. Portanto, não podemos de maneira nenhuma continuar a tolerar políticas que, de facto, agravam a criação das desigualdades. E essas políticas são de toda a natureza, mas são muito, obviamente, de responsabilidade das políticas económicas e sociais, onde justamente o social tem sido relegado para um plano secundário. Neste quadro, importa lembrar como uma forma das forças antidemocráticas, de extrema-direita em particular, cavalgarem o descontentamento popular por causa das desigualdades crescentes, por causa das classes médias se reduzirem, e as classes médias são absolutamente indispensáveis ao florescimento da democracia. O grande tema, o grande cavalo de batalha que tem sido cavalgado pela extrema-direita é, obviamente, os medos que resultam da insegurança no emprego, da insegurança humana em geral, por diversas razões, e portanto, a partir daí explorar e pôr em causa a noção de igualdade, explorar racismos, discriminações, xenofobia, é exatamente uma razão fundamental porque nós não podemos continuar com esta deriva de políticas económicas e sociais contra os valores europeus que alimentam o discurso da narrativa xenófoba e que têm sido, porventura, responsáveis por arrastar partidos democráticos ditos mainstream atrás da retórica nacionalista e, no fundo, pôr a Europa de forma absolutamente chocante a violar os mais básicos princípios constitutivos dessa mesma Europa, que obviamente têm a ver com o respeito pelos direitos humanos, os chamados direitos fundamentais em termos europeus,
o respeito pelo rule of the law, o Estado de Direito, o próprio regime democrático, que é absolutamente indispensável à construção europeia. E isto tem a ver com o terceiro tema, da cidadania e da sociedade de informação. Hoje, exatamente por causa da evolução tecnológica, temos um manancial de informação, temos um potencial de comunicação extraordinário, temos também um potencial de manipulação, de desinformação extraordinário, e que está, obviamente, a ser utilizado pelas forças organizadas, antidemocráticas, da extrema-direita, para pôr em causa o projeto europeu. Porque, em última análise, o objetivo dessa orquestração, que vem tanto dos irmãos Mercer, na extrema-direita americana, que sustentam o Sr. Bannon, hoje baseado em Itália, com o apoio dos mafiosos por trás de Salvini, e, por outro lado, os outros mafiosos por trás de Putin, a financiar a Le Pen, a financiar o Brexit, a financiar, enfim, várias outras formações, a AfD na Alemanha. O objetivo deles é um único: é destruir a União Europeia como projeto de paz e de democracia e instrumento de regulação a nível global. É uma das razões essenciais porque nós precisamos absolutamente de mudar, de perceber que a utopia é fundamental. E a utopia, o século XXI é este em que estamos. A Europa somos nós. A utopia é como libertarmos destas políticas neoliberais e perversas e anti-europeias que impediram, têm posto em causa a solidariedade e a coesão do projeto europeu, que vemos na incapacidade de gerir o fenómeno das migrações e até com aspectos ainda mais perversos ao nível, por exemplo, da violação dos direitos humanos relativamente aos refugiados. A incapacidade da Europa de fazer a diferença na regulação dos conflitos globais, Síria, Líbia, Irão, hoje está nas primeiras linhas nas paragonas, para não falar no cancro de tudo, que é, obviamente, o conflito israelo-palestiniano, onde a Europa já fez a diferença e hoje não faz a diferença, e podia fazê-lo. Obviamente, a questão é do próprio cimento europeu. E aí temos que assumir que a utopia, eu se calhar criei um neologismo europeu, criei um neologismo sem querer por lapso, mas se calhar é adequado, tem que ser a de assumir que o processo democrático de restabelecimento de um sentido coeso, solidário, implica de facto reconhecimento dos problemas, capacidade de ação e, do meu ponto de vista, implica assumir que a solução democrática, a solução que corresponde às necessidades neste mundo interdependente e globalizado, em que nós fazemos face a desafios transnacionais, das alterações climáticas, à regulação do digital, à fiscalidade, ao combate ao terrorismo e, portanto, as questões da segurança e defesa, à regulação de conflitos a nível global. Nós precisamos de uma Europa federal. Eu ouso falar no F-word. Já temos, a Europa sempre foi uma construção supranacional. O federal esteve sempre, vai estar lá. Nós temos que assumir. Ninguém assume falar no federalismo porque é um F-word. Eu assumo dizer o F-word. Acho que é por aí que vamos resolver quer as questões da zona euro, quer as questões dos desafios da salvação do planeta, quer do plano ecológico, no plano da revolução, da quarta revolução industrial, as questões do emprego neste quadro, as questões da cidadania, as questões da igualdade, incluindo a igualdade de género. Não tive tempo para falar disso, mas é obviamente um aspecto essencial da igualdade. Por isso, fico por aqui dizendo que
Nós, de facto, precisamos de utopia e não há Europa sem utopia. Muito obrigado, Ana Gomes, por nos ter feito até uma síntese de muitas das questões que nós vamos discutir a seguir. E agora daria a palavra ao Niccolo Milanese, que é fundador da European Alternatives, é coautor do livro Citizens of Nowhere, How to Save Europe from Itself. Great topic. Muito obrigado por estar aqui. And I would like you to ask a question. Does Europe need an utopia? And what kind of utopia? Thanks very much, and apologies again, apologies Professor for being late for the class, apologies to everyone. There's a strike in the air in France, and so it took me some time to get here, but I'm very pleased to be here. I do think that Europe needs a new utopia, but I think perhaps most importantly we need a new relationship to utopias. Around about 100 years ago, in fact almost exactly 100 years ago, the French poet Paul Valéry published the lines, "Now we late civilizations know that we also are mortal." So in 1919 he was reflecting on the fact that the European civilization can also be a mortal civilization like the Roman civilization, the Egyptian civilization, but maybe we will also die. Now, we could debate whether it was just Paul Valéry who had realized that European civilization was mortal, or whether the Second World War can be explained as a kind of reaction against this feeling of insecurity or a death wish, or so on. But whatever was the case for Paul Valéry 100 years ago, we certainly should know that our civilization, the possibility of life on Earth, is mortal. Just a few days ago, as you all know, the United Nations published another report indicating again that the resources of the Earth are coming to their limits, there's climate change, extinction of biodiversity, and all the rest of it. So we know that we are limited on the Earth. There's a possibility that life itself can't be sustained. We also know at a more local level that the European Union is something fragile. No matter what you think of the term civilization, various things that you might think are important to European ways of life, like democracy, human rights, sense of equality and so on, are also clearly all values that can come under threat. The consequence of this sense of contingency, fragility, I think, is that we have to have a different relationship to utopias. Valéry doesn't talk about utopias in his text, but I would draw a couple of thoughts from his sentence. Utopias typically have either been about a golden age sometime in the past, or a kind of future state in which all of the contradictions will have been resolved, that history will somehow come to an end, politics might no longer be necessary. I think that either of these ideas of utopia today are highly dangerous. I'm partly British, and so I know what can happen if you start to idealise a golden age of your country. You run quickly into problems. You may not realise quite so quickly that you run into the problems, but the problems are definitely there. I think we are all, to experience, no longer naive enough to believe in a perfect future state. In a certain sense, too much blood has already been spilt in this continent around the certainty of a future perfect state for us to believe in it anymore. So there's a risk that our idea of utopia collapses, a little bit like the Tower of Babel. But I think that this idea of utopia, as been said before, is in fact essential. No political progress has ever been achieved without people organising themselves
thinking about and calling for ideas which people said were impossible or unrealistic. You don't have to take my word for that. Max Weber said pretty much the same thing again around about 100 years ago. So I think that we have to have an idea of utopia, but it can't be about an idealized past or an idealized future anymore. They need to be fragile utopias, aware of their own limits, their own risks, as well as being perhaps pragmatic utopias, as much about us finding ways together of finding solutions, rather than working to great blueprints and master plans and then trying to force reality to fit them. And I want to insist on this experimental side of utopia. Utopia means, as you probably heard earlier, nowhere, etymologically. And some of the people who've written about utopias write about discovering them. Thomas More, Discovering Island of Utopia. I think this aspect of discovery and experimentation is something of the spirit we need to recover. Utopias are all present, I would suggest, but they may be hidden. We need to discover them. So, fragile, pragmatic, and hidden utopias, which we need to discover together. Valery, in his text, which I started with, talks about the crisis of the European spirit, and he tends to say that democracy is one of the things that has caused the crisis, the democratization of European culture. He wants to reserve it for a set of elites. I think that is a preposterous idea for us. Now, in any case, even if you wanted to try to reserve culture for the elites, the nature of technology and modern communications means that it is impossible. So we have to have the opposite utopia. I think the utopia of a well-educated, resourceful, curious European population is an entirely necessary utopia. And I think that it's very problematic that very few European politicians on the progressive side talk about the importance of European civic education and what we could say European character. We allow these terms to be captured by the right wing, who talk about Christian roots or maybe even capture the term civilization and so on and try to tell us that there's a threat to all of these things. I think we have to recapture the idea that Europe is this curious, open space of ideas and practices, and we need to have education programs which match up to that, an ideal of education that matches up to that. What the Greeks would have called paideia, or a new conception of paideia. I think there's a danger, though, of saying that our new utopianism is all about our ideas, culture, and relation to things. There's also, there's a danger it seeming to rest on the side of ideas and idealism, when, of course, there's all kinds of material changes, and Anna mentioned many of them, that are entirely necessary, and I hesitate to call utopian, because I think they can be done in a very short period of time, completing the Eurozone so that we can break out of European austerity, which is totally unnecessary imposition on European societies, is not utopian in any other sense than it's a very good idea, and we can do it as quickly as we put our minds to it. Similarly, with addressing the ecological crisis, it's got utopian dimensions to it, but it's again something we know what to do and how to do it. We need to muster the political will to get there. And I could go on, the migration, so-called migration crisis is another area. You know all of this, and so I'm not going to labour the point about the immediate political changes we need, but I do want to bring out another aspect of what I see as fragile, pragmatic and hidden utopias, which is relevant to it. And it's this, that
European politics at the moment, after the elections, and I would predict in 10 years, is likely to remain highly messy and frustrating, and facing various blockages. I think that we can see that as a problem, but we can also see it as a reflection of the increasingly messy world that we live in. Global politics is going to become more and more messy, and political institutions won't have all of the power they wish they did to address all the problems. And I think that that means that the utopian responsibility falls on the citizens acting outside of the institutions, as well as trying to act inside the institutions, to learn together how to put pressure, when to campaign, how to vote tactically, how to read the situation in a way that we're able to push our political institutions, as dysfunctional as they may be, in the direction of progress, rather than in the direction of blockage, which is what the far right is becoming so good at exploiting, continually telling us, look, it simply doesn't work. You can't get an agreement about migration in Europe, and so we have to close the ports. We can't allow this kind of hijacking of European politics to happen anymore, but we also don't need to be so naive that we think a new kind of European sovereign, whether he's called Emmanuel or Angela or any other biblical name, will have the necessary power to kind of impose solutions from above. So I think that it needs to be a fragile, hidden, pragmatic, and above all civic utopian movement that we start to build together. Thanks very much. Very good idea for debate. We are going to start the debate, and we have this as an idea to start the debate, to ask to pedir à nossa relatora que ponha a primeira questão. Catarina Neves é presidente e membro fundadora da BETA Portugal, Bringing Europe and Together Association. Muito obrigado, Catarina. Ponha então a sua questão. Desde já, muito bom dia a todos e muito obrigada ao professor pelo convite, e gostava de cumprimentar o painel e todos os presentes também. Se calhar, como jovem, vou focar mais para as utopias que talvez sejam mais, a minha questão, nas utopias que talvez sejam mais importantes para os jovens hoje em dia. E gostava de pegar especialmente em duas. Primeiro, no modelo federativo, já que a senhora doutora Ana Gomes falou no modelo de federação. Nós, os jovens, talvez estejamos um bocado não estamos tão próximos à Europa quanto isso, porque vemos que, tal como o Dr. Nicola Milanese disse, é muito messy, é uma coisa muito complicada e às vezes não compreendemos tanto o que se passa na União Europeia. E a minha pergunta é que se este modelo federativo ajudaria a diminuir este desfazamento que às vezes existe entre a população em geral e a União Europeia, porque como alguém que ajuda a promover os valores europeus cá em Portugal, às vezes sinto muita dificuldade em chegar tanto aos jovens como a pessoas que não fazem parte de uma determinada elite política e social. Por isso eu gostava de saber como é que nós podemos fazer essa ponte entre as instituições e o resto da sociedade civil, e como é que o modelo federativo poderia ajudar. A segunda utopia que eu gostava de pegar, e porque temos muitos jovens entre nós no público hoje, é o programa Erasmus. Pessoalmente eu sinto que o programa Erasmus foi aquilo que me ajudou a sentir europeia pela primeira vez, e sinto que muitos jovens sentem o mesmo que eu. Não sei se algum dos jovens presentes hoje no público já alguma vez tomou parte em algum programa Erasmus. Não precisa de ser o Erasmus Estudos, que é o mais comum, mas também nos training courses e os Youth Exchanges, e acho que são muito bons promotores da cidadania europeia. Mas ao mesmo tempo o programa Erasmus ainda não é inclusivo o suficiente.
Sinto que pessoas com menos possibilidades económicas ainda não conseguem chegar a este tipo de programas. E apesar de saber que o budget vai ser aumentado, eu gostava de saber como é que acham, qual acham que é o próximo passo para o programa Erasmus. Muito obrigado. Eu vou juntar duas outras perguntas da sala e depois pedir ao painel para responder. Muito obrigado, Catarina. Então, da sala, quem é que quer fazer algum comentário? O professor Sebastião Feio, aqui no centro. Eu irei, bom dia, Sebastião Feio, sou professor emérito no Estado de Porto. Eu precisaria de um minuto para dois testemunhos muito breves. Eu trabalho há mais de 40 anos em cooperação europeia. Fui um dos primeiros promotores do programa Erasmus em 1989, ele começou em 87, mas em 1989 na Universidade de Porto, e trabalhei 7 anos no processo de Bolonha, em representação de Portugal, em que tive ocasião de conversar com colegas de 47 países. E há um primeiro ponto que é muito importante deixar claro. Sempre verifiquei haver subjacente às discussões uma grande resistência conservadora, corporativa, nacionalista em muitos grupos, e não vou agora estar aqui a distinguir países, mas sempre verifiquei que existia. Eu sou profundamente europeísta, defendo muito as posições que vi a doutora Ana Gomes defender, penso que o caminho do federalismo, que Mário Soares defendia, é um caminho que deve ser explorado. Agora, como é que nós resolvemos o problema da tremenda luta de destruição do modelo europeu que está neste momento em cima da mesa? E aí permita-me a doutora Ana Gomes dizer-lhe que há uma santa aliança da extrema-direita e da extrema-esquerda com o mesmo objetivo. Penso que a única crítica que tenho a fazer, com toda a franqueza, acho que omite essa importantíssima situação que se verificou na Grécia, para lá de outros aspectos. Portanto, como é que nós conseguimos evoluir naquilo que é fundamental, que é restabelecer a confiança social dos cidadãos europeus? Como é que nós conseguimos restabelecer essa confiança nos cidadãos europeus? E numa coisa fundamental, com a qual estou totalmente de acordo com a doutora Ana Gomes, na luta sem quartel contra a evasão fiscal, contra os problemas de corrupção e evasão fiscal, que estão em larga medida na base dos problemas que nós temos na Europa. Muito obrigado. Outra questão, outro comentário da sala? Lá em cima de tudo. É que está tão em cima que não. Peço desculpa, não estava a ver. Thank you. I have a question specifically for Nicolo. You talked about the probably messy nature that European politics might have in the following decades. And what I thought about is, if we want to take European politics seriously, don't we need a more European way of doing politics in terms of political organization? Not on the institutional level, but just in the level of political movements. For example, I think you're probably aware of about what I think quite wonderful movement that Yanis Varoufakis started, the DiEM25, which is not only, just as an example, not only targets Europe, but is organized in a pan-European way. So do we maybe, if we want to take being politically in a more European age seriously, don't we need to start being active on a European scale? Muito obrigado. Deixem-me, antes de dar a palavra, aprofundar uma questão que foi posta, que é do federalismo. Nós agora, a resposta pode ser, sim, precisamos de uma Europa federal. Há muitos de nós que dizemos isso há muitos anos, e hoje, olhando para o que são os dirigentes políticos europeus, os partidos políticos europeus, essa proposta não é uma proposta utópica, é uma quimera, é algo de realizável. Portanto, a grande questão, se o nosso discurso é para os políticos europeus atuais, é irrealizável, penso eu. E
vamos daqui a 20 anos voltar a discutir a mesma coisa. Portanto, a questão que se coloca é como construir uma Europa federal. Não é precisamos de uma Europa federal. Portanto, a minha questão é como construir uma Europa federal. Vamos ver. Fátima? Isso vamos fazer hoje. Em relação quisermos, eu se calhar ia falar do programa Erasmus. Eu diria que o programa Erasmus fez mais pela Europa do que qualquer outro projeto. Porque realmente aquilo que há pouco estava a dizer, que se sente europeia, é aquilo que nós vemos todos os dias nos nossos estudantes. Portanto, o discurso nacionalista não entra muito dificilmente sobre aquele, no discurso daqueles que já tiveram essa experiência. E eu recordaria aquilo que disse há pouco, é que realmente esta ideia de acolher o outro. Muitas vezes nós não acolhemos o outro porque temos medo dele. Ora, quem já esteve lá fora e quem já esteve com o outro e sabe que o outro não mete medo nenhum, mas pelo contrário, que nos faz torna ainda mais ricos, não tem qualquer medo de o fazer. E, portanto, o projeto Erasmus, o nosso programa Erasmus, há pouco o professor Sebastião Feio falou dele, eu acho que tem de haver cada vez maior investimento neste projeto Erasmus. E eu há pouco tinha dito que nós precisamos de uma geração de líderes, precisamos de uma geração de líderes que faça este programa e que, de forma a que possa ser explorada a ideia do sentimento, que eu falei há pouco, em vez da emoção, não é? Esta ideia do sentimento de pertença à Europa. E em relação à outra questão que há pouco pôs, é como fazer a ponte entre as instituições e a sociedade civil, eu acho que cabe às instituições promover cada vez mais o modelo da participação dos cidadãos. Não é? Pequenas coisas como, por exemplo, decidir sobre, agora estou a falar, por exemplo, do modelo do orçamento participativo. Sempre que o orçamento participativo é implementado, o cidadão sente-se responsabilizado e sente-se muito mais empenhado. Se nós agora temos 100 mil euros para fazer o que quer que seja, e se eu digo eu quero um teatro, eu depois sinto-me responsabilizada por ir ao teatro e por utilizar. E, portanto, eu acho que se por parte das instituições nós promovermos esta ideia da participação do cidadão, esta ponte será cada vez mais fácil de construir. Começo pelo Erasmus, porque já muito foi dito pela professora Fátima Vieira. Eu acho que o programa Erasmus é de facto extraordinário, tem sido um instrumento poderoso de integração europeia, mas, como a sua própria pergunta evidenciava, é um programa elitista. E, portanto, o grande desafio é justamente torná-lo mais democrático, mais acessível a todos, designadamente aquelas famílias que não podem pagar a participação dos seus filhos no programa Erasmus. E isso tem que ser suportado pelo orçamento europeu. E eu estou de acordo no aspecto integrador e acho que há outro aspecto que, por exemplo, para nós portugueses é muito importante, que é o facto de termos sido sempre um país exportador de pessoas, de imigrantes, os nossos imigrantes, e de isso também nos habilitar melhor a perceber as dificuldades da integração, mas tem que haver a narrativa política, tem que haver a narrativa de porque é que a Europa precisa de imigração como I, que não vemos. Poucos políticos mainstream fazem essa narrativa. Vemos a extrema-direita a explorar o contrário e a atiçar o ódio e a xenofobia. A questão federal. É evidente que quando eu falo no F-word é porque eu quero reclamar a narrativa federal, que também pouca gente faz. Sim, falámos aqui do Tomás Soares. Mas quem é que em Portugal faz a narrativa federal? A antifederal faz muita gente, de várias maneiras. A federal não se faz. Por isso é que eu quero reclamar o F-word. Mas não tenho ilusões que, obviamente, e não quero embrenhar a União Europeia noutra pastelada institucional. Não é preciso, não precisamos mais de nenhuma Constituição para a Europa nos tempos mais próximos. Precisamos é de avançar. À maneira europeia, em pequenos passos e na prática. E estamos a avançar na Constituição Federal. Olhem, o simples facto de falar e estar hoje na agenda a questão fiscal é um avanço no sentido federal. Não era por isso simplesmente tratado, era uma área que nos tratava. E era por isso que floresciam os paraísos fiscais na Europa e os esquemas da race to the bottom entre os Estados europeus nessa matéria.
O Parlamento Europeu, para instituir as comissões de inquérito, a primeira comissão de inquérito sobre o LuxLeaks, foi uma verdadeira guerra. No Parlamento Europeu, mais, digo, dentro da minha própria família política, tudo valia. Fiscalidade não é europeu. Isso é de Estado-membro. O quê? Uma comissão de inquérito agora, comissão a começar e a pôr em causa a pessoa que nós vamos apoiar para a presidência da comissão, o Juncker, que tem responsabilidades do seu país nesta matéria, nem pensar. Foi uma verdadeira guerra, mas ganhámos-la. E quando se tratou de instituir a segunda comissão de inquérito, que ainda se chamou também Tax 2, portanto, ainda sobre os LuxLeaks, aliás, da primeira foi relatora, brilhante relatora, Ana Teresa Ferreira, já não houve dificuldade nenhuma. E quando se chegou aos Panama Papers, era de caretas. E depois foi-se para os Paradise Papers com a Comissão Tax 3, que acabou a aprovar agora por 505 membros do Parlamento Europeu. Que, ao princípio, quando estávamos nessa Comissão de Inquérito, muitos dos nossos colegas, designadamente da direita, do PPE, contestavam aquelas recomendações que já vinham do relatório da Elisa, coisas básicas. Mas quando, no processo do trabalho da Comissão de Inquérito, confrontados com os banqueiros, com os bancários, com os denunciantes, com as vítimas dos esquemas do Danske Bank, do Deutsche Bank, do Football Leaks, do Cum-Ex, bom, não havia como discordar, que era preciso fazer alguma coisa. E aprovaram, o último relatório foi aprovado por 505 membros do Parlamento Europeu, incluindo pessoas, por exemplo, como o Paulo Rangel e acho que o Nuno Melo. O Nuno Melo até votou a favor, vejam só. No relatório que, entre outras coisas, propõe, por exemplo, a passagem à maioria qualificada nas questões fiscais, contra o esquema da unanimidade, que obviamente protege o status quo. Portanto, eu tenho uma noção de que, eu dou outro exemplo. Hoje já se fala em união da defesa e da segurança, não é? Coisa impensável há 5 anos atrás. Há aí quem acene com o exército europeu. Eu sou o primeiro a dizer, não precisamos de exército europeu. Neste momento não precisamos. Lá chegaremos. Mas precisamos é de usar os meios que já temos, que os pomos ao serviço, por exemplo, da NATO ou ao serviço das Nações Unidas, a trabalhar coordenadamente no quadro de missões de política comum de segurança e defesa e, portanto, no quadro de uma União da Segurança e da Defesa, seja para acorrer, por exemplo, como teria sido necessário para impedir, por exemplo, o derramamento de sangue que continua na Síria, a impor, por exemplo, uma no-fly zone ou a impor humanitarian corridors, porque obviamente isto não se faz sem meios militares de imposição, ou, por exemplo, trabalhar para a cybersecurity, para a cibersegurança, que não, obviamente nenhum Estado pode fazer sozinho. Portanto, nós estamos a dar avanços reais já no caminho federal, mas o que eu digo aqui é que é preciso reclamar o objetivo, a utopia federal. Ao mesmo tempo que se dão esses avanços práticos, o Dr. Pacheco Pereira costuma dizer que o Parlamento Europeu não tem direito de iniciativa. Portanto, é um Parlamento incompleto. Sim, mas é um Parlamento, neste momento, com os relatórios da área da fiscalidade e muitas outras áreas, obriga a Comissão a apresentar propostas que já se transformaram em diretiva. Portanto, o caminho federal está a ser feito. Isso tem que ser assumido. A última questão, eu estou inteiramente de acordo com o que disse o Nicolás sobre o reclamar da educação cívica pelas forças progressistas e europeístas. É uma questão fundamental, básica, para que os jovens não digam estamos muito distantes da Europa. Desculpem, a Europa são eles, somos nós. A Europa são os jovens portugueses, estejam distantes ou longe, são eles a Europa. E ou eles a fazem, ou então condenam-se à alienação e para acabar com o diame. Bom, eu aceito que a extrema-esquerda tem uma atitude também destrutiva da Europa, mas apesar de tudo, e designadamente a extrema-esquerda nostálgica que acha que Putin ainda é de alguma maneira um sol de não sei de onde, mas apesar de tudo,
a extrema-esquerda, e designadamente a portuguesa, tem colaborado construtivamente na construção da Europa. Com muitas críticas que se calhar deviam vir dos verdadeiros, dos que se dizem europeístas, e que têm muitas vezes uma atitude eurobeata, quando nós precisamos de uma atitude eurocrítica em qualquer boa europeísta. Quickly on Erasmus, I think that the European Union needs to recover its ambition of language learning for all European citizens. There was some time when the idea was that everybody should learn at least 3 languages. That's been kind of pushed off the priorities by other things, but I think as someone who cares about European culture, but not only about European culture, we know cognitively that learning other languages has huge benefits for people's brains, their sense of openness to others, their sense of being able to empathize and understand and work with others. These are all skills that European citizens need, language learning. I think also that Erasmus for the youngest children. I have 2 children, one who's 4, one who is 2. I see the great opportunity they have to move around and how much already it opens up their world. They're in a very fortunate situation with a cosmopolitan parent, but I think that we can imagine schemes that would allow, just for short periods, it doesn't need to be for months and months like the current Erasmus scheme, but for a couple of days, the youngest children at school going to a near country, doesn't need to be the furthest European country, just across the border. It's already a big experience. Third thing around Erasmus, I think that the European Union's Erasmus program is great. It's slightly less good, but maybe it's catching up in taking care of and following young European workers moving around Europe, who may be in precarious employment, who are at increasing risk of not being able to prove their right of residence in a country, as European countries become more and more strict about residency requirements and showing that you have ample salary and this kind of thing. Difficult for young workers starting off to be able to prove those kinds of things. So I think that a focus for the European Union should be on young, mobile workers, and that's obviously not just an elite. I hope no one in this room has this crazy idea that it's only university professors who are able to move around. It's also plumbers and people collecting the vegetables and all these kinds of people that we rely on enormously. So that was some things about Erasmus. About the question directly to me, I think that the European institutions, and it has something to do actually with their attitude towards utopia, are a little bit closed. It's as if scared by what ideology can lead to. The European institutions were slightly closed to prevent new kinds of movements, and in particular new mass movements, from being able to enter into the institutions and really influence themselves. That's got a history to it with regards to the Soviet Union and so on, and the fight against the Communist Party in different parts of Europe. But I think that one of the consequences of it today is that it's very, very difficult for new movements, and peculiarly for progressive new movements, to get themselves represented in the European institutions. They're constantly shut out. Already it's very, very difficult, as many people are discovering again this year, to register new political parties. Particularly if you want to make genuinely European transnational parties, like the example you mentioned, European Spring, DM, Volt would be another example. There's different legislations in every different part of Europe. In some countries like France, it's extremely expensive. You need about €1 million if you want to be able to print all the material you have to print. In other countries like Italy, you need 25,000, nearly 100,000 signatures, certified by notary to present a new party. So it's extremely difficult for new parties to break in. And even when they do manage, and Yanis has got a sufficient media profile to have set up a new party, they still get excluded from debates. So when there's debates between Spitzenkandidaten, Yanis Varoufakis is definitely not there. Whatever you think about Yanis Varoufakis, maybe he's someone who has important things to say about the European Union.
And it's worth listening to what he has to say to Manfred Weber. So I think that there's an issue about these European institutions being a little bit locked down. That brings me to the final thought about federalism. I'm a federalist in the sense that Altiero Spinelli was a federalist, believing in a united socialist Europe. I'm not so sure that with the current set of institutions we're going to get there soon enough. I appreciate that we're making strides towards federalisation in different parts, but I think there's also a question about the nature of that federal union. And I take some inspiration from the thought of Hannah Arendt, who was also, in some moods, sceptical about the state, and said that we don't need a federation of the states, we need a federation of individuals. And I think that that's something that we can construct and build a kind of civic counterpower to the institutions which are still dominated by the states. Could I just add, that's why the idea of transnational lists was so important and was ditched for this time. We'll come back. Muito obrigado. Nós, infelizmente, estamos a chegar ao fim desta sessão. Eu só queria, no fundo, dizer uma espécie de síntese deste debate, nomeadamente na questão do federalismo, e retomar, por um lado, esta vontade de integração europeia federal que foi partilhada pelos membros do painel e que, no fundo, é uma utopia. Queria referir, no entanto, aquilo que o Nicola Milanese disse agora mesmo no fim, e que corresponde também a uma convicção profunda minha, é que quanto mais avançamos num federalismo interestatal, como nas medidas que a Ana nos mostrou aqui, que iriam no sentido de caminho federal, sem verdadeiramente haver uma democracia supranacional, mais frágil será a União Europeia, mais problemas terá, mais o sentido de déficit democrático aumentará. Se amanhã tivermos união bancária, se tivermos movimento, uma fiscalidade comum, sem que haja uma cidadania comum, sem que haja uma democracia supranacional, o sentimento de que os cidadãos não têm capacidade de influenciar as decisões europeias irá aumentar. Isso facilitará o aumento do populismo e o aumento das correntes anti-europeias. Portanto, os citizens of nowhere, ou seja, as pessoas sentem-se cidadãos europeus pelo Erasmus, como foi aqui dito, mas não são cidadãos europeus. Sentem-se europeus. É diferente ser cidadão. É diferente ter direitos no conjunto da União Europeia e capacidade de mudança do sistema político, quando não estão de acordo com políticas europeias e influenciarem decisões alternativas. Isto é, digamos, a utopia que eu tiraria desta discussão. A necessidade de uma cidadania europeia com capacidade real de influência política a nível europeu e não apenas o sentimento de sermos europeus, que já é muito bom, mas é completamente insuficiente, como também são insuficientes avanços numa perspectiva vanguardista, uma vanguarda iluminada que sabe que é melhor para nós todos, mas em que a gente não tenha capacidade de influenciar de forma significativa o nosso próprio futuro. Capacidade dos cidadãos europeus para influenciarem o seu futuro é a utopia que eu tiraria desta discussão. Muito obrigado e vamos dentro de 5 minutos começar. Há ali uma questão urgentíssima para uma resposta de 30 segundos, uma pergunta de 30 segundos. Mas não podemos deixar um cidadão que tem uma questão urgentíssima sem acordo. Bom dia. Eu teria 20 questões colocadas, mas vou colocar uma muito pragmática por causa das eleições que vêm já daqui a 2 semanas. Como podemos, como critério, o que temos que falar, os nossos candidatos, como podemos realmente pensar em construir uma utopia europeia que seja representativa da vontade de Portugal com um candidato que temos cá em Portugal. Eu acho que essa questão é que vamos procurar responder durante todo o dia e na sessão de encerramento voltaremos à sua questão certamente. Agora, infelizmente, para essa resposta, essa questão é tão longa que
Precisamos um dia de toda discussão. Pronto, que vamos fazer. Muito obrigado a todos, em particular, muito obrigado aos membros do painel, à Fátima Vieira, à Ana Gomes, à Nicola Menezes.